Marcos 13:14 tem como título a grande tribulação, né? O verso 14 diz assim: pois quando virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. O 19 diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho dito. Bom, até aqui nós falamos sobre o princípio das dores, sobre a apostasia. Na semana passada o pastor Robson esteve falando sobre a perseguição que a igreja passa, e hoje nós vamos estar falando sobre o período de tribulação, período esse que a igreja também passará, né? Um período de tribulação. Esse início da nossa série de mensagem está baseado nesse texto de Marcos, né? Capítulo 13, e nós estamos falando ali da imagem do início do governo mundial do anticristo. O período de tribulação, ou esse período que Marcos descreve, né? O relato de Jesus, é o início do governo mundial do anticristo, é o início da tribulação, e estaremos falando um pouquinho sobre esse período de tribulação. Bom, o nosso próximo slide fala sobre a definição de tribulação. Olha só, o termo tribulação refere-se de uma forma geral às diversas formas de dificuldades enfrentadas pelos crentes durante o desenvolvimento da vida cristã. Todos nós passamos por tribulações, por dificuldade. A Bíblia fala sobre isso. Jesus fala sobre isso, que no mundo teríamos aflições, não é isso? Então são essas tribulações. Mas, se referindo a essa tribulação de Marcos, né, ou aos fatos escatológicos, que são o que nós estamos estudando, a tribulação diz respeito à fase anterior à primeira parte do governo do anticristo. Então a tribulação que nós falaremos hoje não é a tribulação comum que nós passamos, não é a tribulação do dia a dia, que veio desde sempre, mas sim a tribulação que antecede, ou seja, que é a primeira parte do governo do anticristo. E a gente vai falar um pouquinho aqui mais à frente sobre quem é o anticristo, sobre como ele vai surgir e o porquê do anticristo. Mas a princípio vamos focar nesse início da tribulação, esse início do processo do anticristo. A origem da tribulação, olha só, sua origem será provavelmente antes do governo mundial do anticristo. Na ocasião, o mundo enfrentará um momento de grandes mudanças e uma unificação geral de várias esferas do planeta. Porém, a tribulação não será para o mundo, mas sim para a igreja fiel, a qual será perseguida pela nova ordem mundial. O interessante aqui é que o mundo enfrentará um momento de grande mudança e uma unificação geral de várias esferas do planeta. Perceba que nós estamos caminhando para essa unificação geral. Eu acredito que esse texto lido nos tempos de logo pós crucificação, ele também tivesse um bom entendimento, porque Roma, naquela ocasião, era quem governava a maior parte do mundo. E quando
Marcos escreve para a igreja, ele está falando de que vai chegar uma época que os governos vão estar alinhados, eles vão estar unificados. E eu creio que a igreja daquela época deve ter pensado que Roma vai tomar conta de todo mundo e aí o nosso Cristo vai voltar. E a gente sabe que pela história não foi bem isso que aconteceu. Mas estamos novamente caminhando para essa unificação dos povos. Ué, irmão, como nós estamos caminhando para essa unificação dos povos? Bom, a gente sabe que nós vivemos hoje num mundo capitalista, onde o capital, o dinheiro, ele move o mundo. Ele pode não mover a minha vida, a sua vida, ou não deveria mover a vida da igreja, mas o dinheiro move o mundo, não é isso? E nós começamos a ver que blocos econômicos vêm se levantando para facilitar a taxa monetária, para o câmbio no exterior. Bom, um grande exemplo disso e uma boa tese para que esse governo do anticristo chegasse é que muitos teólogos estudiosos afirmam que no período do anticristo haverá uma única moeda. Uma única moeda no mundo seria um bom facilitador para a unificação dos povos. Porque você imagine o mundo inteiro trocando o mesmo dinheiro sem o câmbio, sem ninguém ganhar uma moeda menor do que a outra, sem precisar fazer os câmbios, as trocas. Facilitaria muito mais o acesso. E isso não é uma realidade muito distante. A Europa já trabalha com dinheiro unificado. O euro é um dinheiro, uma única moeda, que ela abrange todos os países ou boa parte dos países da Europa. Então, na Europa a gente já encontra uma moeda unificada, mas não é ainda uma moeda mundial. Nós ainda temos o dólar, que ainda toma boa parte dos países do continente americano, seja ele na América do Sul, do Norte, alguns aqui na América do Sul e Central. Nós temos também o peso ainda, o real e outras moedas que estão ainda diferente e ainda não chegamos nessa moeda universal. Mas estamos caminhando para essa moeda universal. É sabido hoje em dia que o dinheiro ele fecha e abre portas. Um bom exemplo disso é que agora há pouco tempo os Estados Unidos e o Irã estavam brigados. E qual foi a forma não bélica dos Estados Unidos enfrentar o Irã? Tiveram as suas brigas ali de armamento, mas tiveram também uma briga monetária. Os Estados Unidos levou para o Irã sanções, né? Algumas coisas para cortar a entrada ou venda de material. Então, algumas sanções para que afetasse o povo. Ou seja, mais uma vez o dinheiro é usado como uma boa ferramenta ou para abrir portas ou para fechar portas. Um outro exemplo disso era a antiga União Soviética, que era um bloco muito forte, e quando se viu o grande poder e quis derrubar a União Soviética, uma das estratégias usadas, além da guerra que houve, foi o fechamento dos países anti-União Soviética de câmbio, de trânsito, de importação, exportação, deixando a União Soviética isolada. E isso fez com que a União Soviética perdesse a sua força e ela então teve que deixar de existir. Alguns países foram deixando de fazer parte da União Soviética, e então foi rompendo aquela união até que se exterminasse. Então o dinheiro, ele ainda move o nosso mundo. Ele está meio que no governo do nosso mundo atual. E nós caminhamos para esse ajuste financeiro. Nós vemos vez por outra o antigo G24, que já passou a ser G20 e que de vez em quando volta a outros países, que são um grupo dos países mais poderosos, que anualmente conversam sobre ajustes financeiros, ajustes monetários, tentando sempre caminhar para uma unificação de câmbio entre esses países participantes. Então nós temos visto que a profecia de Cristo vem se cumprindo dia após dia. Mas aí você pode me perguntar assim: ok, irmão, tudo isso vai acontecer, mas nós, igrejas, vamos passar por isso? Lá no trecho final fala que sim,
porque a tribulação não será para o mundo, mas sim para a igreja fiel. Por que a tribulação não é para o mundo e para a igreja fiel? Porque o mundo se ajusta facilmente às coisas. O mundo vai passar a aceitar esse governo. Então, para quem estiver debaixo desse governo, não vai ter dificuldade. A dificuldade é para quem vai enfrentar este governo. No caso, a igreja fiel. Porque a infiel, ela também vai se sujeitar a essas coisas. A igreja fiel é que não. Essa vai se impor e vai sofrer com as sanções desse governo, ou desse período do do anticristo, né? Um período pré-anticristo. Ok, vamos passar um pouquinho. Mateus 24, 9 e 12 fala o seguinte: então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês, os cristãos, serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Irmão, parece que esse texto foi escrito em dias atuais. O texto de Mateus 24, que é a forma como Mateus descreve a passagem que nós lemos de Marcos. Só para abrir um parêntese aqui, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho, embora a nossa Bíblia comece com Mateus, mas ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E os outros evangelhos, né, que nós chamamos de sinóticos, que são parecidos ou que têm muitas coisas em comum, que são os evangelhos de Mateus e João, né? Esses evangelhos, eles foram escritos a partir da visão de Marcos. Então Marcos foi o primeiro a relatar ou a escrever as coisas que aconteceram, e depois os outros evangelhos foram sendo escritos a partir daquilo que Marcos tinha escrito. Então Marcos escreveu alguma coisa, é possível que Mateus também tenha vivido alguma coisa e adicionado, assim como a gente vai ver que Lucas também vai escrever alguma coisa baseada em Marcos, ele muito vai interpretar isso, só para a gente entender por que às vezes o texto é um pouco diferente, como aqui. Então Mateus, relatando o texto que nós lemos de Marcos, ele fala que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriarão. E que nós temos visto hoje em dia é essa falta de amor, ou a banalização do amor. A gente tem visto a vida cada vez mais ser banalizada, perder a sua essência. A gente tem visto cada vez mais o amor dentro da família, dentro dos relacionamentos, seja ele conjugal, seja ele familiar, se esfriando, e temos visto a maldade cada vez mais aumentando. Junto com a maldade e a falta de amor, temos vivido tempos em que muitos estão escandalizados, como o texto está dizendo ali. Tempos em que falsos profetas estão surgindo e enganando a muitos. Dias após dias a gente vê, como o pastor Robson bem falou na quarta-feira passada, o modismo entrando dentro da igreja. Cada dia é uma moda diferente. Falava esses dias, no domingo pela manhã, na classe de EBD, sobre um tipo de festa que hoje em dia é bem comum em algumas igrejas, uma festa jovem. Não sei quantos já viram uma festa que você vai de branco e cada um joga um pó de uma cor e volta da festa todo mundo colorido. Tem um nome que eu não sei qual é, mas essa festa ela é muito utilizada nas raves aí fora, e a igreja tem adotado essa festa como uma forma de evangelizar, como uma forma de alçar os jovens, alcançar os jovens. Olha, não vai para essa festa no mundo não, na rave, tem dessa festa na igreja. Mas eu pesquisando um pouquinho sobre essa festa, eu descobri que essa festa, na verdade, ela é um ritual religioso. Um ritual religioso. E cada cor tem um significado que é feito anualmente, a adoração a um tipo de Deus. Só que a igreja de hoje em dia não se preocupa com o significado. É bacana, é legal, é moda. Traz para dentro. Chama a gente, coloca aqui dentro.
Então a igreja tem vivido esse período de modismo. Ou seja, o que Mateus está falando aqui, que enganadores, falsos profetas, têm surgido no meio da igreja. É isso que Jesus estava falando naquele momento. Não vai ser no mundo. Não vão ser pessoas que são de outra religião, ou que não têm religião nenhuma, que vão tentar te enganar. Não, dentro da igreja vão se levantar pessoas para enganá-los. Para enganá-los. Então tome cuidado, porque tudo isso vai acontecer por causa do aumento da maldade e do esfriamento do amor. Ok, irmão, mas qual é a finalidade da tribulação? A tribulação tem como grande finalidade a unificação do mundo em torno de um só sistema de governo, misturando religião e política, que é o que o pastor bem falou na semana passada sobre o ecumenismo, né? Hoje é tão comum a gente ouvir essa palavra ecumênica, um encontro ecumênico, é um evento ecumênico. O que significa isso? Onde não tem uma religião oficial, onde todas as religiões se dão bem, onde todo mundo se harmoniza. Ok, você vai para conversar alguma coisa, você pode até... não é porque somos cristãos que nós devemos viver numa bolha. A gente vai encontrar pessoas de outras religiões, nós vamos esbarrar por pessoas que professam outra fé, ok, mas temos que nos atentar para não estarmos nos envolvendo com esse tipo de ecumenismo, achar que tudo é normal, como há bem pouco tempo, eu não vou citar nomes, mas a gente viu igrejas atuante em restaurações de templos de outras religiões. Aconteceu isso há bem pouco tempo. Um templo religioso foi depedrado por alguém que se chamava cristão, né? E algumas igrejas levantaram um valor, uma oferta e foram lá restaurar esse templo. Irmãos, a gente tem que saber até onde eu posso chegar e até onde eu não devo me envolver. Eu não devo me misturar. Ok, eu devo amar as pessoas, eu devo amar o pecador, mas nunca o pecado. Eu posso estar no meio de pessoas que não professam a mesma fé. Eu posso estar no meio de pessoas que defendam uma outra religião, uma outra fé, mas eu não posso deixar que esse ambiente contamine a minha vida. Eu sou a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não pode se misturar. Ela não pode perder a sua essência, perder os seus valores. Mais uma vez, isso não significa que você não vai de encontro às pessoas que estão perdidas lá fora, que professam outra fé, mas que ainda que você vá, porque esse é o papel da igreja, buscar quem está lá fora, mas que você se mantenha íntegro. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu gosto desse termo. É lembrar da garça, andando no meio da lama, mas com as penas branquinhas, sem se sujar. Essa é a missão da igreja. É fácil? Às vezes não. Mas é a nossa missão, não se contaminar, não achar que o que é normal para o mundo, é normal para a igreja. O que é comum para o mundo, seja comum para a igreja. Não. Se Cristo falou que não é comum, não é comum. Se Cristo falou que não é para ser assim, que não seja assim. Devemos nos posicionar. Porque o mundo caminha para essa unificação, para esse momento que tudo esteja bem, que todo mundo esteja falando a mesma língua. Porque esse vai ser o momento que vai se levantar o anticristo. Então a tribulação, ela serve para preparar esse momento. Ou seja, o mundo vai estar num caos, vai estar num ambiente meio conturbado, e vai chegar alguém que vai falar assim: eu tenho a solução para os seus problemas. Quem não quer alguém que resolva os seus problemas? Quem não gostaria de que nesse momento aparecesse alguém e que falasse para você assim: olha, você está com um problema aí? Eu posso ajudar, eu sei como resolver o seu problema. Muitos de nós, ou todos nós, gostaríamos que tivéssemos alguém que resolvesse os nossos problemas. Só que esse resolvedor de problema, nessa ocasião, no período de tribulação, será alguém que vai resolver de uma maneira meio que, vamos dizer assim, tendenciosa,
com tendências que não são tão boas. Então vou só reler esse slide para a gente entender a finalidade aí. A tribulação tem como grande finalidade a unificação do mundo em torno de um só sistema de governo, misturando religião e política, e essa unificação preparará a transferência do poder do mundo para as mãos do anticristo. Isso tudo vai servir de preparo. Cuidado, porque a Bíblia ela usa de algumas metáforas, a gente pode dizer assim, ou alguns exemplos que são para nos dar uma ideia do que seja, mas que nem sempre é literal, é da forma que está escrito. Às vezes quando nós lemos ali que será um governo único, a gente acha que só vai existir uma bandeira de um único país. Pode ser assim, mas também pode continuar tendo Brasil, Espanha, Portugal, outros países, cada um falando a sua língua, mas todos debaixo de alguém mais poderoso que mande. A forma exata não está descrita ali, mas a ideia é que todos estejam debaixo de um único governo, ou de um governo centralizado, ok? A perseguição da igreja é um pequeno resumo daquilo que o pastor falou na semana passada. A igreja de Cristo será perseguida durante esse período. Ela será perseguida durante esse período pelo fato de não compactuar com o sistema vigente, pois se negará a fazer parte de uma unificação, que é o ecumenismo, com as demais religiões do mundo. Por amor a Cristo, os cristãos fiéis e escolhidos, apenas esses, serão perseguidos por não aceitarem a mistura com as demais religiões, o que terá uma ferrenha represália das autoridades do mundo. A igreja fiel, ela vai se levantar para não aceitar esse tipo de união. Esse é o meu papel e esse é o seu papel como igreja fiel. Não aceitar o modismo que estão tentando colocar dentro das igrejas. Me entendam bem, irmãos, modismo dentro da igreja, eu não falo sobre a mudança de alguns hábitos doutrinários. Os hábitos doutrinários precisam ser mudados, precisam estar atualizados. O que não pode mudar é a essência da palavra do Senhor. O que não pode mudar é aquilo que Cristo deixou para nós, ou aquilo que Deus revelou através da Bíblia Sagrada. Isso não pode mudar. A Bíblia é inegociável. Aquilo que está escrito na Bíblia, nada nem ninguém pode mudar. Os nossos conceitos doutrinários, isso pode mudar. Por que eu estou falando isso? Porque alguns anos atrás, a bateria era proibido dentro da igreja cristã. Entendia-se que não era um instrumento de Deus isso aqui. Hoje a gente vê que não é bem assim. Mas era que naquela época não cabia. Nesta época cabe, né? Poderíamos usar o exemplo da calça, outros exemplos, seja ele qual for. Mas, como eu posso dizer, a parte doutrinária, isso pode se adaptar. Agora, a palavra do Senhor, o que é certo, o que é errado, o que é para ser feito, isso não pode ser negociado. Isso não pode ser negociado pela igreja. A igreja deve se posicionar. Houve um tempo, bem pouco tempo atrás, coisa de menos de 5 anos, que a igreja discutia como enfrentaria o projeto que estava se levantando, não sei nem que pé está, mas de que seria obrigatório o casamento gay dentro de qualquer igreja. Se alguém quisesse casar, o pastor ou o responsável pela igreja seria obrigado a casar, ou então ele sofreria com as consequências, prisão ou coisas do jeito, né? E a igreja estava se perguntando ainda como faria isso, como se fosse algo discutível, o que a Bíblia condena, que é a homossexualidade. Por mais duro que pareça ser para alguns, a Bíblia é muito clara em relação à homossexualidade. É uma atitude condenável. Condenável. Então a igreja já tem a sua posição, ela não precisa discutir essa posição. Deus já colocou lá na Bíblia Sagrada, não pode. Homem com homem, mulher com mulher, não pode. Não pode. Acabou, não tem o que se conversar. Ah, mas e
retaliações que nós vamos seguir e as represálias que a igreja... Irmãos, se tivermos que sofrer represálias e retaliações, amém, sofreremos. O que não podemos é querer mudar a palavra do Senhor. Isso nós não podemos mudar, não podemos negociar. Olha o que o texto de Marcos 13 diz: tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoite nas sinagogas, ou seja, nos templos deles. Por minha causa serão julgados diante de governos e reis. Essa será a sua oportunidade de falar ao meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Se a gente continuar lendo esse texto de Marcos, a gente vai ver que em Tessalonicenses também fala sobre isso, que nesse momento que nós receberemos esses açoites, né, nas sinagogas, nos tribunais, deveremos nos permanecer fiéis, porque é assim mesmo, nós seremos perseguidos. Isso vai acontecer de fato mesmo. Mas olha só o que ele diz lá no final do verso 10: é necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a quem? A todas as nações. Precisamos pregar o evangelho a todas as nações. Todas as nações. Essa é a missão da igreja. E aí você pode se perguntar assim: mas olha, desde o tempo da minha da minha tataravó, falava que Cristo vai voltar e ainda não voltou. Estamos ainda em período de anunciar as boas novas a todas as nações. Ainda existe um número pequeno hoje em dia, mas ainda muito significativo, de pessoas que não conhecem ou nunca ouviram falar de Deus ou de Cristo. No Brasil mesmo existem povos, muitos indígenas e ribeirinhos, que nunca ouviram falar de Deus e de Cristo, aqui no Brasil mesmo. A igreja ainda não alcançou a todo mundo, e é nossa função fazer com que esse evangelho chegue a todo mundo. É nossa função fazer isso. Mas aqui o texto de Marcos está dizendo que por causa dessa nossa função, por causa do ir de pregar a toda criatura e por todo mundo, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos passar por um momento de tribulação muito grande, que é o que está dizendo aqui, é o que nós estamos falando hoje. Então se preparem para passar por esse momento de perseguição. E aí ele fala um pouquinho sobre a marca do anticristo ou da besta, que a gente vai falar, que é esse número bem conhecido de nós cristãos, que é o número 666 ou 666. A marca da besta. Ok. O mundo passará por um cadastramento universal, o qual identificará todos os cidadãos do novo sistema mundial através de uma marca. Pronto, vamos pausar aí. O mundo ele vai passar por um cadastramento, não é isso que ele está falando? Um novo cadastramento ali, universal. Na sua cabeça pode vir o quê? Opa, esse cadastramento então, vou tomar cuidado porque estão começando a pedir meus dados lá no banco para atualização. Já é um caminho. Pode ser, irmão, pode ser, não vou falar que não é não. Mas é bem provável que não seja assim. Quando a gente fala de um novo cadastramento universal, o qual você vai ser identificado, né? Um novo sistema mundial através de uma marca. Perceba que essa marca, ela está entre aspas. Porque muito se ouviu falar na igreja sobre o tal do chip colocado na mão. Você já ouviu falar? Quantos aqui já ouviram do chip na mão aqui? Você já achou alguma referência que fala do chip? Eu procurei, não achei nada que na Bíblia fala do chip. Fala da marca, mas não fala do chip, né? E por vezes, eu lembro que alguns anos atrás, a Mondex, ela testou, não sei a que pé funciona, mas ela testou uma implantação de um microchip na mão para o pagamento. Quando aquilo caiu na internet, era um tal de cristão falar assim: e agora? Jesus não está tardando e vai voltar. Pode ser que esse seja um sinal, não estou descartando. Mas eu quero entender que esta marca não necessariamente ela precisa ser física. Ela não precisa existir fisicamente. Como assim, irmão? Ela não precisa existir fisicamente.
Olha só, eu vou ler o texto de Apocalipse, depois eu volto aqui. O texto de Apocalipse 13, 16 e 18, né, diz assim: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, ou, por extenso, como a Bíblia está escrito, 666. Este é o número. Então nós nos apegamos a essa marca, porque nós lemos no texto de Apocalipse o quê? Que haverá uma marca na mão direita ou na testa. Aí você fala assim: irmão, você falou que não vai ter marca, mas Apocalipse está falando que vai ter marca. Tem ou não tem a marca? Vai ter alguma coisa ou não? A gente costuma ver algumas imagens, filmes de alguém que tem uma espécie de uma tatuagem no meio da testa ou no braço, falando sobre isso. Mas olha, irmãos, eu não coloquei o texto aqui, mas abra sua Bíblia em Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-vos por sinal na vossa, aonde? Não ouvi, na vossa, para que estejam por frontal entre os, aonde é entre os olhos? Na testa. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deleitando-vos e levantando-vos, escrevei nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais. O que o texto aqui de Deuteronômio está dizendo? Ele diz que ponde as minhas palavras, as palavras do Senhor, como um sinal na sua mão e na sua testa. Você já viu algum cristão com a palavra do Senhor escrito na testa? Ou amarrado na mão? O que esse texto de Deuteronômio está dizendo? Que a palavra do Senhor, ela deve estar na nossa mão, nas testas, na parede de casa, é o que ele fala, no umbral da porta, ou seja, de uma forma visível, que possa guiar todas as nossas ações e pensamentos. Ou seja, é uma forma que a todo momento estejamos vendo, que a todos os momentos nós saberemos do que é. Então esse texto de Deuteronômio fala que essa marca, pôr na mão, pôr na testa, é uma forma de que você fique bem fixado do que é, você saiba do que é. Pode ser uma das explicações do exigiu que grandes e pequenos escravos todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, que não necessariamente seja uma marca. Pode ser exatamente algo de uma índole tão terrível que esteja impregnado no povo, a ponto de você olhar e identificar: lá vai alguém que aceitou o anticristo e a sua doutrina. De você apenas ao olhar, pela sua conduta, o seu jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de tratar as pessoas, você consiga identificar. Acontece com muitos de nós cristãos. Ou você nunca passou pela rua e alguém falou assim: você é cristão, não é? E você nem abriu a boca. Sou sim, por quê? Você é diferente. Seja o seu falar, seja o seu caminhar, seja o seu andar. É bom ouvir isso. É sinal que nós amarramos a palavra do Senhor nas nossas mãos, na nossa testa. É sinal que estão olhando para nós e percebendo a Cristo. É sinal que estão olhando para nós, identificando quem de fato nós somos. E é possível que isso aconteça nos últimos dias. Que ao olharem para essas pessoas serão identificadas. E aqueles que não tiverem um sinal, ou seja, aqueles que serão diferentes, esses vão sofrer sanções. Esses não vão poder comprar. Esses não vão poder negociar. Ou seja, esses vão ser rejeitados. Esses vão passar por dificuldades. A gente tem um outro texto aqui que eu não vou ler porque o nosso tempo é curto, mas se você quiser anotar e ler em casa, em Ezequiel 9, 4 e 5, também fala sobre um sinal. Numa das visões de Ezequiel, o anjo fala para Ezequiel: olha só, aonde tiverem as pessoas que estão marcadas, você deixa passar os meus escolhidos, e o que não estiverem marcados, você pode levar, que são falsos, que são pessoas ruins. Lá em Ezequiel 9 fala sobre esse tipo de marca também. E o profeta Ezequiel possivelmente não tinha nenhuma marca,
mas ele está falando de uma marca na testa, ou seja, mais uma vez, daqueles que são de Deus, recebem a marca de Deus, o selo de Deus, e aqueles que não são de Deus agora também vão receber uma marca do mundo. A gente costuma de cantar aqui na igreja, eu tenho a marca de Cristo. A marca de Cristo. A igreja deve ter a marca de Cristo. E quando falamos a marca de Cristo, não são os furos nas mãos, mas sim o caráter de Cristo. Devemos ser marcados por Cristo. Marcados por Cristo. A ponto de olharem para nós e falar assim, opa, alguém diferente. Vai alguém marcado. Mas vamos voltar ao texto que nós não lemos por completo. Isso, falando sobre a marca da besta. Paramos ali no sistema mundial. Aqueles que se recusarem a receber a marca sofrerão diversas represálias e serão considerados inimigos do sistema, inimigo do mundo. Ok, vamos voltar agora para o nosso texto de Apocalipse, quando diz que lá no final ele diz assim: e ninguém poderá comprar nem vender alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Vamos falar um pouquinho sobre esse número 666 ou 666. Esse número, ele tem muitas teorias. Eu não posso afirmar aqui com os irmãos que é isso. Eu não cheguei a uma conclusão e muitos grandes teólogos também não chegaram a essa conclusão. Eu não conheço ninguém que afirma de pé junto que é exatamente isso. Até porque lá na frente a gente vai entender o que não é tão importante saber o significado desse número assim. Mas existem algumas teorias falando sobre o número 666. A primeira e a mais comum, até há bem pouco tempo, é que ele fala assim, é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é. E lá na frente ele fala que o número representa o seu nome. Muitos, até bem pouco tempo, entenderam que o nome 666 se referia a Nero. Nero foi o imperador romano e, traduzindo o nome Nero, imperador, para o hebraico, daria o número 666. Por que daria o número? Existe uma numerologia no hebraico que eles chamam, depois se vocês quiserem ler em casa, se chama gematria, que para cada letra do alfabeto hebraico, ela corresponde a um número. Letra A, como se fosse o nosso, porque lá não tem letra A, tá? Mas letra A vale 1, letra B vale 2. Cada letra do alfabeto hebraico vale o número. E as letras de Nero, imperador, daria no seu somatório de cada letra o número 666. Então, por muito tempo, a igreja entendeu que esse é o significado do número 666, uma alusão a Nero. E quem era Nero? Nero foi o perseguidor da igreja, que nos tempos das cartas de Paulo, por exemplo, e provavelmente no tempo que Marcos escreve o seu evangelho, e quando João fala do seu Apocalipse, vivia o período que Nero estava perseguindo a igreja, colocando a culpa, por exemplo, nos cristãos de ter incendiado Roma. E a gente conhece pela história que foi o próprio Nero que incendiou Roma. Mas ele coloca a culpa nos cristãos e ele mata muitos dos discípulos de Cristo. Então, durante um bom tempo, ou uma boa teoria, é que o número 666 estivesse alinhado ao imperador Nero. Ok, essa é uma hipótese. A outra hipótese se apega na parte final de Apocalipse, que diz que este é número de homem. Porque assim como nós entendemos que o 7 é o número de Deus, o número da perfeição, o número que por vezes Deus usa para se manifestar, e o número de dias que Deus criou, e que Ele mesmo separou o 7º dia para ser o dia do Senhor, a gente entende que 7 é o número do Senhor. Assim como 3 seria o número da Trindade, o número de Deus. Então 6, muitos entendem que é o número do homem, porque no 6º dia o homem foi criado. E quando a Bíblia quer usar algumas anomalias, ela usa por algumas vezes o número 6. Por exemplo, no livro de Samuel e também no livro das Crônicas de Reis, quando a Bíblia vai falar de alguns gigantes, ela vai citar
que esses gigantes eram meio que defeituosos, tinham 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Quando ela fala 6 dedos na mão e nos pés, quer dizer que era alguém defeituoso, alguém que não era bom. Não que necessariamente tinham 6 dedos, mas o 6 está trazendo a imperfeição para aquela pessoa. O 6 está trazendo essa representação de algo errado. Então, o número 666 seria como eu posso dizer, a potencialização do número 6. 3 vezes o número 6. É o homem elevado à sua potência, ou o homem olhando apenas para si, ou o homem se entendendo como o próprio Deus, que na verdade vai ser o que o anticristo será. Ele vai se passar por Deus, ele vai se passar pelo enviado de Deus. Então essa é a teoria mais aceita hoje em dia, que o número 6 represente isso, e que 666 ou 666 é a potencialização do ser humano. O ser humano está caminhando para um ponto que ele vai se achar autossuficiente. Isso está longe, irmão? Não está. O homem está tentando criar o próprio homem. Desde antes da novela O Clone, que a gente conheceu aí, que era o tempo de clonar o ser humano, a gente já tinha a ovelhinha Dolly. Lembra dela que foi clonada? É o homem tentando brincar de Deus, de ser Deus. O homem tem justificativa até para a criação do mundo. A gente acredita que Deus criou o mundo. O homem fala que foi o Big Bang. Uma grande explosão, pum, do nada, e acontece do nada, e um monte de bichinho que não existia vai evoluindo, e agora parou a evolução. Chegou em nós, parou, né? Uma última teoria do número 600 é a teoria baseada no livro de Daniel 3, a gente também não vai ler, mas que fala sobre uma imagem que o rei Nabucodonosor cria. Só para a gente refrescar a memória, é a imagem pela qual Sadraque, Mesaque e Abdenego não adoram e são jogados na fornalha de fogo. Essa imagem lá em Daniel 3, Daniel vai relatar que ela tinha 60 metros, ao número 6 aí, 60 côvados de altura, porque o côvado era uma medida do cotovelo à mão, tinha aproximadamente 50 a 55 centímetros, então ela tinha metade do tamanho, provavelmente 30 metros, mas 60 côvados por 6 côvados de largura, 66. Era a maior imagem criada de adoração, lá na Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e aquela imagem era a imagem que todos deveriam adorar. Ok, na Babilônia, no tempo de Daniel, os deuses recebiam números. Os babilônicos gostavam de numerar o seu Deus, aonde o número 6 era o menor Deus e o número 60 era o maior, representava essa imagem do Deus Marduk, que era o maior Deus, o mais poderoso. E quando eles queriam se referir a todo o panteão, ou seja, a todos os deuses, que eram muitos que eles tinham, assim como os gregos tinham muitos deuses, os babilônicos também tinham. Então todas as vezes que eles queriam falar de todos, eles usavam o número 600. Então, 666 seriam todos os deuses, desde o maior ao menor. 666. Então, seria um período onde os deuses ou os falsos deuses reinariam. É mais uma hipótese. Ok, vamos andar que o nosso tempo voa e nós vamos falar sobre agora o anticristo. A manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo vai se dar no momento em que a tribulação começar. A necessidade de um governo único e centralizado para o mundo trará a figura do super-homem de Satanás, a besta ou anticristo. Ele será o grande governante mundial, né? Durante 7 anos de governo, a chamada grande tribulação. Olha o texto de Apocalipse 13:8 que diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação. Ou seja, todos aqueles que não fazem parte da igreja, porque a igreja, o meu nome e o seu, está gravado no livro da vida, amém? Se o meu e o seu está gravado no livro da vida, nós não vamos adorar a besta. Mas todos aqueles que não tiverem o seu nome gravado no livro da Bíblia, adorarão a besta.
estarão adorando a besta. A besta também seria o mesmo significado. Esse nome besta representa o anticristo. Então toda vez que a gente ouvir falar da besta, a gente está trazendo a memória ou está falando do anticristo. Bom, para a gente entender um pouquinho do anticristo, a gente tem que voltar para o texto 14 do Evangelho de Marcos que nós lemos lá. O texto do verso 14, ele fala, Marcos marca como o abominável da desolação. Ele chama assim o anticristo. Ele fala o abominável da desolação. Eu vou reler aqui o 14 só para a gente entender, está aqui do lado de cá. Portanto, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, e aí entre parênteses, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse nome abominável da desolação é uma referência ao texto de Daniel 9, 27, 11, 31, 12, 11. Então esse é o mesmo termo, ou a mesma palavra descrita em Daniel. E aqui, nesse texto de Marcos, a gente tem algo, desculpa o termo ser muito, talvez muito desconhecido para alguns, mas eu preciso falar o nome do termo. É o que a gente chama de prefiguração profética. O nome pode ser estranho, mas eu vou explicar o que é uma prefiguração profética. É uma expressão onde dois ou mais eventos estariam ligados no mesmo texto. Aqui, Marcos não está relatando apenas o texto futuro, mas algumas coisas que estão acontecendo. É como se numa ilusão de óticas nós olhássemos 3 pessoas ou 4 pessoas, uma perfilada à outra. Vai ter um determinado ponto que você vai olhar apenas uma imagem. Mas se você chegar mais para o cantinho, você vai ver que tem outras coisas atrás, né? É como se fosse hoje, a gente pode chamar de ponto de vista, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse texto, abominável da desolação, cita o texto de Daniel. E em Daniel, ele cita o anticristo, ou esse período de tribulação, ou de grande tribulação, mas no final das suas visões, o anjo fala assim: fique tranquilo, porque o que eu estou te falando não é para agora, mas para os tempos que ainda vão vir. Só que os tempos de Daniel, eles vêm, acontece. Quando Daniel fala que vai vir alguém muito ruim, que ele chama de abominável da desolação, Daniel está se referindo profeticamente a um homem, possivelmente, a um homem chamado Antíoco IV Epifânio. Esse camarada viveu 170 anos antes de Cristo. Ele foi um imperador. E esse imperador, ele profanou o templo de Jerusalém. O que ele fez no templo? Ele, além de oprimir o povo de Deus, como muitos fizeram, ele levou para o templo uma imagem de Zeus e colocou dentro do templo do Senhor, para que Zeus fosse adorado dentro do templo. E fez pior: no altar do Senhor, onde era sacrificado as ofertas de Deus, ele sacrificou um porco no altar do Senhor. O porco a gente sabe que é um animal imundo para os judeus. E ele pegou o animal mais rejeitado pelos judeus e sacrificou no altar do Senhor. E ele não só fez isso, como ele escravizou, perseguiu o povo. Então em Daniel, essa profecia se cumpre nesse rei chamado Antíoco IV Epifânio. E a gente vai ver que lá em Lucas 21, 21, a gente não vai ler aqui, Lucas entende esse mesmo texto, falando de Marcos, como um período em que guerras civis vão chegar a Jerusalém. E essas guerras acontecem mais ou menos 70 anos depois de Cristo, que é o período do imperador Tito, que invade Jerusalém e toma todos os utensílios do templo. O imperador Tito toma tudo, o candelabro, a mesa dos pães, recolhe tudo aquilo que representava a ação de Deus, a presença de Deus, e leva embora. Acaba com o templo, acaba com a Arca da Aliança, com todas essas coisas. Então essa profecia mais uma vez se cumpre em Tito. Aí você fala, então acabou, não vai ter esse anticristo. Mas não. Por que não? Porque Cristo, ele fala lá no Evangelho de Marcos, no final, que ele está falando de uma tribulação que ainda não se viu no mundo e nem nunca mais haverá. Então ele está falando de uma última tribulação.
por isso que a gente chama dessa mensagem de uma prefiguração profética, ou seja, uma mesma profecia vai se cumprir no mínimo 3 vezes. 2 já se cumpriram, falta a terceira vez. Só que essa terceira vez mais intensificada, porque Cristo fala que vai ser de um jeito que ninguém, que não houve no mundo desde a criação e que nem haverá mais. Vai ser tão firme, tão cruel que não vai ter mais. Então essa tribulação que Cristo está falando. Então quando a gente fala dessa manifestação do anticristo, né, a gente está falando dos habitantes adorarem, a gente está falando justamente desse período, do período em que o povo vai ser perseguido, que vai ter aqui, como a gente falou, o período da tribulação, a gente falou o período da perseguição, o período da apostasia. Todas essas coisas serão vindas ou serão necessárias para que o momento do anticristo chegue. Tem outro texto que Paulo escreve, que está em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que diz assim: não deixem que ninguém os engane, de modo algum, antes daquele dia virá, antes dos dias, olha só, antes do dia do anticristo, o que vai vir? A apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar aonde? No santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O anticristo é tão ousado, ou será tão ousado, que ele vai querer tomar o lugar de Deus, ele vai se sentar no santuário de Deus. É o que Antíoco fez, colocando a imagem de Zeus dentro do templo, para que Zeus fosse adorado no lugar de Cristo. É o que Tito fez quando levou a arca embora, e é o que Anticristo vai fazer. Hoje a gente não adora mais a Deus dentro dos templos, ou do tabernáculo, e dentro da igreja. Então, possivelmente, o Anticristo tomará a igreja para si. Então, ok, vamos andar que o nosso tempo voa. Então existem 3 fatos que antecedem a vinda de Cristo. O primeiro é o ministério da injustiça, que está em 2 Tessalonicenses 2,7. A gente não vai ler, mas o ministério da injustiça fala sobre tempos de injustiça. Estamos vivendo tempos injustos. O segundo fala sobre a apostasia, que é o que a gente acabou de ler no verso 3. Primeiro vai vir a apostasia, o afastamento, o esfriamento de muitos. Também estamos vivendo. Então só falta uma etapa. Sabe que etapa é essa? É a retirada do Espírito Santo. A retirada do Espírito Santo. É quando ele diz lá, ó, a adoração a ponto de se sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não deixe ninguém se enganar. Antes daquele dia virar a apostasia, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. E ele se opõe, se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Ele vai querer tomar o lugar de Deus. E quando o Espírito Santo se retirar, ele de fato vai tomar uma posição que era do Espírito Santo. Ou ele vai querer ser tomar sobre si essa posição. A falsa paz. A gente vai falar aqui sobre a falsa paz. Haverá paz e prosperidade na tribulação. Repare que paz e prosperidade está ali entre aspas. Porém, no final do período, a humanidade descobrirá que tudo não passava de ilusão. A besta revelará o seu caráter maligno, ao mesmo tempo em que os juízos de Deus serão derramados na terra através dos selos, trombetas e taças. O texto de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores a mulheres grávidas, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Somos da noite, não somos da noite nem das trevas. O texto está nos preparando para não ser enganado. Quando ele diz que
esse dia virá, como o Senhor virá como ladrão. Irmãos, eu tenho que abrir um parênteses aqui e confessar que quando eu era mais jovem, eu achava que Cristo ia vir de ladrão mesmo, de capuz e tudo, que ele ia invadir minha casa. Eu falava: Senhor, me prepara que se vir um bandido e eu querer enfrentar ele aqui, eu estou expulsando o Senhor. Mas depois eu fui entender que não, quando ele fala que como virá como ladrão à noite, é que ele vai te surpreender, ou vai surpreender a muitos, não a igreja, porque Paulo está falando aqui, olha só: mas vocês não estejam despreparados, porque vocês não são das trevas. Nós já estamos falando sobre isso. No final do texto de Marcos, que a gente começou a lendo, Jesus diz assim: olha só, tudo isso eu já tenho lhes dito. Ou seja, Jesus já nos contou tudo, ele não escondeu nada, para que a gente ficasse ligado e não caísse nessa de que eu não sabia. Eu não percebi, sabe? Está acontecendo essas coisas todas e eu estou desligado, eu nem vi que aconteceu. Não, Jesus está falando: fica ligado, fica atento, eu já estou contando tudo para vocês saberem o que está acontecendo. Olha lá, para que nesses dias os filhos da luz, os filhos dos dias não sejam enganados, porque nós não somos da noite nem das trevas. Cuidado, irmão, porque o mundo vai te oferecer uma falsa paz, uma falsa resolução de problemas. Todo instante nós recebemos aí propostas de resolver os nossos problemas facinho. Fácil. Dá esse jeitinho aqui, meu querido, que ninguém está vendo, resolve o teu problema, mole, fácil. É um jeitinho para lá, o famoso jeitinho brasileiro. Parece que o jeitinho brasileiro vai tomar conta do mundo inteiro, vai ser o jeitinho mundial. Parece que esse negócio do brasileiro vai passar para frente, porque vai ser oferecido uma falsa paz, uma falsa prosperidade. Mas Paulo adverte quando ele fala: cuidado, que ele diz assim, quando vocês disserem paz e segurança, ufa, enfim, acabou as guerras, enfim, acabou a discussão, enfim, pararam de perseguir a igreja, agora a gente chegou num consenso. Cuidado, porque esse é o momento que o inimigo vai se revelar, porque é isso que ele quer. Porque enquanto não tiver paz, é sinal que alguém está se opondo, que alguém está se posicionando e falando: comigo não, aqui não. E quando nós deixarmos isso de lado, isso é que vai preocupar. Então cuidado com essa falsa paz, essa falsa união onde todo mundo se dá bem, onde todo mundo tem o seu ideal, onde todo mundo é bacaninha, onde tudo está liberado, onde tudo está legal. Cuidado, porque isso não vem de Deus. E por último, o período da igreja arrebatada. A igreja de Cristo será arrebatada durante a tribulação, provavelmente antes do início do governo do anticristo. Na ocasião, Jesus recolherá a sua noiva para a realização das bodas do Cordeiro e a preparação para a sua segunda vida, que é chamada de parúzia, que será a sua manifestação visível para todo mundo. E o texto de 1 Tessalonicenses 4, que encerra, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Palavra do Senhor: nós igrejas seremos arrebatadas, nós igrejas de Cristo seremos levadas com ele. Então essa é a promessa, que assim como o Senhor foi, ele vai voltar. Assim como ele existiu, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Bom, mas esse aprofundamento sobre o arrebatamento vai ser tema de uma próxima mensagem do nosso estudo, né? Assim como também o período de intensificação dessa grande tribulação, mais para frente. Mas o que nós gostaríamos de encerrar essa nossa série de mensagens? Qual foi o teor desses 4 primeiras mensagens aqui? Igreja, abra os olhos. Abra os olhos, porque o tempo é chegado, o tempo é vindo. Cada vez mais próximo, cada vez mais coisas acontecendo, cada vez mais a Bíblia tem se cumprido, as promessas do Senhor têm se cumprido, os princípios das dores,
o período de perseguição, o período de apostasia e agora o período de tribulação, nada é mais tão incomum, nada é mais tão distante, nada é mais tão futuro, tudo é muito tão real, tudo é muito tão próximo. E nós, igrejas, como temos nos preparado? Ou será que a gente vai deixar ser surpreendido? Porque a palavra diz que aqueles que terão seu livro escrito no livro da vida não serão surpreendidos. Então estejamos nós ligados, atentos, para que não sejamos pegos de desavisados e não possamos falar: Senhor, por que aconteceu isso comigo? O Senhor diz no Evangelho de Marcos que tudo ele já havia falado. Lá no verso 23, eu vou reler para a gente encerrar. Ele diz: estais vós de sobreaviso, porque tudo vos tenho predito. Tudo vos tenho predito. Então fiquem de sobreaviso, fiquem alerta, fique ligado. Não durma no ponto. Igreja, se prepare. Se prepare, porque o dia do Senhor vem. Isso é certo. Assim como a certeza que nós, se não formos arrebatados por Cristo, um dia voltaremos para a terra, com essa mesma certeza, é a certeza que um dia o Senhor volta para buscar a sua igreja. E Ele vai me encontrar, vai te encontrar, amém? Vamos orar. Senhor, eu queria te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu queria te agradecer porque o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem a cada dia falado com cada um de nós, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem mandado a Tua palavra, o Teu Espírito Santo para nos auxiliar a despertar. O Senhor tem nos preparado a todo instante, dizendo para que nós devemos ficar vigilantes, que nós não devemos ser enganados por qualquer um. Paizinho querido, então nós te pedimos: não nos deixe, Senhor, dormir no ponto, não nos deixe, Senhor, nos preocupar com coisas que não sejam as Tuas, não nos deixe, Senhor, ser enganados, Senhor, pelas coisas desse mundo, não nos deixe ser iludidos, Senhor, pelas coisas boas desse mundo, que parecem ser boas, mas que muitas nós sabemos que nos trazem caminho de perdição e de morte. Não nos deixe cair, Senhor, nas tentações, não nos deixe, Senhor, ceder às investidas do maligno, pelo contrário, nos mantenha firmes, Senhor, que possamos resistir o dia mal, que possamos enfrentar, Senhor, com autoridade pelo Teu Espírito Santo, Senhor, toda e qualquer manifestação do anticristo, Senhor, que possamos nos posicionar como igreja, Senhor, que não negocia os seus valores e as suas verdades. Muito obrigado por esse momento, que o Senhor possa estar fortalecendo em nós a Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém, Senhor.